Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma tertúlia do Dois Leões à Conversa. Hoje estou aqui com o Joaquim e temos aí um temazinho especial, não é? Hoje, por causa daquele comunicado da direção sobre uma das modalidades. É verdade, André. Consegues-me ouvir? Sim. Então, hoje exatamente vamos falar um pouco sobre a decisão desta direção em extinguir mais uma modalidade. Recordo que não é nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira modalidade que é extinta por esta administração. Certo. E vou recordar que desde o Krav Maga, ao paddle, ao remo, ténis, voleibol de praia e agora o futebol de praia, julgo que não me está aqui. E o ciclismo. Exatamente. E a canoagem. E a canoagem, sim. Portanto, temos aqui um total de 8 modalidades com o futebol de praia que são extintas desde 2018. Bem, agora vamos por partes, e aquilo que eu quero explicar a quem nos ouve é, em primeiro lugar, porque é que é tomada esta decisão, este tipo de decisões como é que deveriam ser tomadas em situações futuras, se podíamos ou não manter a modalidade, e se o problema, e vamos dizer aqui, o celeuma que criou com os sócios foi mais pela extinção da modalidade ou se estamos mais uma vez perante um problema de comunicação, ok? Pronto, portanto, certo. Vamos então aqui ao princípio, e o princípio é a última AG de 24 de julho, onde foi apresentado o orçamento de atividades, onde incluía as modalidades, e claro, recordo, também faço justiça à direção, recordo-me perfeitamente que o valor alocado às modalidades aparecia num valor global, não especificado por modalidade, e com a seguinte nota de que seria ajustado conforme a necessidade e a realidade de cada modalidade, apesar de a direção não ter em momento algum anunciado que se previsse o encerramento de qualquer modalidade. Nem 3 meses passaram sobre esta Assembleia Geral, e fazendo aqui alusão àquilo que são os argumentos utilizados pela direção no comunicado que emite a propósito do futebol de praia, que eu passo a citar, que é: o motivo desta decisão deriva da inexistência de escalões formativos nesta modalidade, o que impossibilita aos clubes de optarem por um modelo que permita o equilíbrio entre atletas da formação e o recrutamento. Eu julgo que há aqui imediatamente 3 questões que se impõem. Desde logo, há 3 meses atrás, quando houve a Assembleia Geral, o futebol de praia tinha ou não tinha escalões de formação? Isto é, se não tinha, todos nós sabemos que não tinha, então porquê que na altura, nessa Assembleia Geral, quando foi apresentado o orçamento para as modalidades, não foram informados os sócios da possibilidade de extinção desta modalidade? Ok? Segunda questão é exatamente perceber o motivo que levou a direção a não informar os sócios do Sporting da possibilidade de extinção da modalidade. E por último, perceber se, enquanto sportinguistas, corremos o risco de ver extintas todas as modalidades que não têm escalão de formação. E desde logo, e por favor, corrijam-me se me estiverem aqui a faltar algumas, mas recordo-me do tiro ao arco, o goalball, bilhar, pesca desportiva, o xadrez e, salvo erro, o golfe também. E o automobilismo. O automobilismo também, salvo erro, não tem escalão de formação. Portanto, julgo que, e concordarão comigo, e com aquilo que nos aconselha o bom senso, extinguir uma modalidade depois de ver um orçamento aprovado, acho que é o reflexo de falta de sensibilidade que esta direção continua a ter para lidar e para comunicar com os sócios do Sporting de Portugal. O que é que eu quero dizer com isso?
Certo. Se existisse aqui uma comunicação eficaz, uma capacidade de explicar aos sócios os motivos que levam a extinguir esta modalidade, sem ser através da frieza de um comunicado, acredito que a esmagadora maioria dos sócios do Sporting Clube de Portugal fossem entender os motivos que levavam à extinção, e até admito que num cenário de referendo, votação, aquilo que lhe queiram chamar, colocado aos sócios, sim, acredito que os sócios aprovassem a extinção da modalidade. Agora, uma vez mais, sim, e já à semelhança daquilo que foi o aumento das cotas, julgo que aquilo que cria maior confusão e maior celeuma é os sócios verem a comunicação chegar-lhes via um comunicado que nada explica, uma vez mais. sim. E serem apanhados de Isso é surpresa. absolutamente, porque repara, André, nenhum de nós, ou quer dizer, pelo menos quem perceba minimamente daquilo que é a vida desportiva, independentemente da modalidade, nenhum de nós imagina, não é? E sabemos bem que não é em meia dúzia de meses que se criam condições para agora criar escalões de formação numa modalidade, não é? Portanto, eu não sou incoerente ao ponto de dizer ou de exigir esta direção. Não, os senhores, em vez de extinguirem a modalidade, agora têm de criar condições. Não, isso era algo que já deveria ter sido feito no passado, não é algo que se deva de pensar neste momento. Mais ainda, quando estamos a falar de uma modalidade que todos nós estamos recordados, teve o seu auge há cerca de 15 anos atrás, não é? Quando todos nós e o país parava para ver os mundialitos de futebol de praia, que estamos bem recordados que eram emitidos na TVI, não é? Bem, e quem não se lembra do Belchior, do Madger e de outros nomes sonantes, né, da nossa seleção, e que principalmente o Madger esteve e foi uma figura de proa do Sporting. Agora, é óbvio que nós sabemos que isto se trata de uma modalidade cujo auge foi há 15 anos atrás, tem uma grande dificuldade de captação de jovens na atualidade, considerando também as características deste desporto em Portugal, que aliás é um desporto, é uma modalidade que é praticada em muitos poucos países e Portugal é um deles. Mas as características aqui em Portugal é de se tratar de uma modalidade que é praticada principalmente por jogadores de futebol de 11 ou futsal, ou seja, tudo isto dificulta de facto aquilo que seja a criação de uma modalidade sustentável per si no que diz respeito aos seus atletas e na criação de escalões de formação. Mas aqui há uma questão, uma vez mais, que automaticamente me é colocada, não é, perante este cenário, que é então, mas o goalball, o bilhar, o golfe ou a pesca desportiva, que não foram ainda extintos, têm escalões de formação? Não têm. Então levanta-se a seguinte questão, que é: qual é que é o modelo de ação que esta administração prevê implementar para as modalidades sem escalões de formação? Isto é, que decisões vamos tomar no futuro com base nas mesmas condições? Isto é, estamos a falar de várias modalidades que não têm à sua retaguarda uma base formativa. Então importa esclarecer os sócios de que forma vamos agir perante essas modalidades, não é? Principalmente se forem modalidades em que nem sequer possas criar equipas de formação. Por exemplo, eu ontem estive a ver no site da Federação, o futebol de praia não tem sequer competições para os mais jovens, só tem um campeonato masculino. Exatamente. E a questão, André, e muito bem, até extinguimos, só por não ter escalões de formação, extinguimos a modalidade. É que o Sporting sabe que esta modalidade não tem escalão de formação há muito tempo. Então isso só agora é que vem aludir a esse motivo para a encerrar. Será que aquilo que estamos perante é uma tendência daquilo que será ou uma tendência de opção, uma tendência de decisão
à qual vamos assistir no futuro, ou será que vão existir outros critérios para tomar decisões em relação a tantas outras modalidades que existem no Sporting sem escalão de formação? Agora, questionam-se os sportinguistas, mas não é prático ouvir os sócios em sede de Assembleia Geral cada vez que se quer extinguir ou até mesmo criar uma modalidade? Pois não, é verdade. Não é prático, custa largos milhares de euros ao clube e, portanto, tem que se criar aqui um sistema que seja previamente aprovado pelos sócios e que vise esquematizar qual é que será a tomada de decisão do Sporting perante uma modalidade sempre que se ponha a possibilidade de abrir ou encerrar uma modalidade. O que é que eu quero dizer com isto? Criar uma espécie de um esquema, de uma checklist que é previamente aprovada pelos sócios e é onde nós sabemos que se a modalidade A não tiver escalão de formação, é suficiente para ser ponderado o seu encerramento. Os sócios votam isto, aprovam isto, e de futuro a direção já seguia por uma matriz, vamos dizer, por um manual de instruções previamente aprovado pelos sócios, e é de acordo com aquilo que os sócios decidiram e aprovaram que são tomadas as decisões. Agora, tomar a decisão sem sequer dar cavaco a ninguém, já não basta a deficiência comunicativa que existe do lado do Sporting para os seus sócios. Atenção, corrijo, não é do lado do Sporting, é do lado da direção para os seus sócios. Ainda vem ser agravada essa deficiência comunicativa com uma falta de sensibilidade e até mesmo falta de respeito por não considerar aquilo que seja a opinião dos sócios numa matéria tão sensível. Contudo, e já à semelhança do que havia sido debate na anterior Assembleia Geral a propósito do aumento de cotas, também aí, se estamos todos recordados, a direção optou também por não ouvir os sócios nem previamente nem na Assembleia Geral. Isto porquê? Porque nem sequer foi um ponto colocado à discussão. Ou seja, existe aqui um padrão do clube não gostar de ver temas de particular sensibilidade, como é um aumento de cotas ou o encerramento de uma modalidade, serem discutidos pelos sócios. Eu consigo entender o porquê, mas de facto isso assusta-me muito quanto àquilo que no futuro possam ou não vir a decidir, sem considerar aquilo que venha a ser a opinião dos sócios. Olha, André, por exemplo, nós nos dias de hoje temos um tema quentíssimo que toda a gente fala, que foi a entrada de investimento no capital da SAD do Sporting de Braga, ok? E que se levantam várias expectativas quanto àquilo que possa vir a ser uma tendência no futebol em Portugal. Então, nesse caso, vamos ouvir os sócios? Não vamos ouvir os sócios? Vamos tomar a decisão sem ouvir os sócios só porque é SAD? Atenção, eu não vou fazer desse tema hoje aqui tema para o programa, naturalmente, porque isso estamos a falar da extinção do futebol de praia, mas só a atalho depois fazer o seguinte esclarecimento. Quando se diz, isso são temas da SAD, calma, vamos lá abrir o parênteses. Não esquecer que o maior acionista da SAD é o Sporting Clube de Portugal, o clube. Portanto, se o clube é o maior acionista da SAD, as decisões que o clube toma na SAD têm que ser tomadas e decididas pelos sócios do clube. Isto é, tem que haver uma AG do clube, não é, para os sócios poderem pronunciar, e então depois o presidente, em representação dos sócios do clube, decide assim na SAD, mas em consonância com aquilo que os sócios decidiram, não é? Agora, não vamos querer enganar, seja intencional ou não, mas não vamos querer enganar dizendo que os temas da SAD não têm que passar pela Assembleia Geral de Sócios. Pois têm sim senhora, todos aqueles que estiverem relacionados com o clube, e têm todos aqueles que, na medida em que o clube é o maior acionista da SAD, então têm todos mesmo, não é? E então se quisermos aqui utilizar de algum equilíbrio
E se me quiserem dizer, tudo aquilo que seja, vamos dizer, a gestão corrente, vamos evitar que passe pelas AGs do clube, até para não tornar isto enfadonho, para não fazer com que o clube fique aqui preso às decisões, isto é, de se ter que marcar uma AG, cumprir com prazos, etc. Eu sou capaz de entender isso, mas então vamos fazer aqui o equilíbrio naquilo que são temas estruturais, essenciais e delicados da vida do clube. Têm todos que passar pelo crivo dos sócios, seja num modelo de matriz, como aquele que eu há pouco antecipei, seja num modelo mais conservador, de ponto a ponto levar as matérias à Assembleia Geral, algo que eu digo desde já que discordo, não só pelos custos que isso acarreta, como pela falta de flexibilidade a nível de gestão que isso traz para a própria administração do Sporting. Agora, aquilo que de facto é de frisar aqui uma vez mais neste tema é que o Sporting desde 2018, ou seja, 19, 20, 21, 22, estamos há 4 anos e qualquer coisa, há 4 anos com esta administração, e esta administração ainda não entendeu que não há nada mais importante e nada pode ser mais importante do que ter uma comunicação e um relacionamento fluido e de proximidade com os associados do Sporting Clube de Portugal, e continuar com uma comunicação de costas viradas para os sócios não augura nada de bom nem para o clube, nem para a estabilidade que o clube precisa para enfrentar tudo aquilo que sejam os seus desafios. E a questão é, o que é que custaria, por exemplo, termos um ponto de votação na próxima AG, por exemplo no sábado, para ouvir a vontade dos sportinguistas quanto ao encerramento, à manutenção da modalidade. Reparem, aqui já não estamos a dizer que íamos criar uma Assembleia Geral propositadamente para o ponto. O que se está a dizer é vamos aproveitar uma Assembleia Geral que tem que ser estatutariamente e legalmente realizada, vamos aproveitá-la. Aproveitamos, ouvimos os sócios a propósito do que é que eles têm a dizer do encerramento do futebol de praia. Fecha-se, não se fecha, vamos ouvi-los, não é? Então, porque é que a uma semana desta Assembleia Geral é que se decide e se anuncia aos sócios? Parece que é um bocado, e atenção, eu não quero acreditar que isso seja verdade, mas parece que é um bocado gozar com a cara de quem leva o Sporting a sério, de quem vai às Assembleias Gerais, de quem vota, de quem participa ativamente na vida do clube. Parece que é um bocado gozar na medida em que deliberadamente se está a pôr de parte a decisão, dos sócios. E isto só tem um entendimento, que é somente a falta de vontade e até mesmo algum desprezo por aquilo que seja a vontade dos sócios do Sporting consegue justificar este tipo de comportamento, que aliás, como eu disse há pouco, já é um modelo seguido há 4 anos. Agora, o lamento... Aliás, destas modalidades todas que terminaram com esta direção, eu acho que é a primeira vez que eu vi um comunicado, portanto... Pois, sabes que aquilo que eu mais lamento é que a comunicação que esta direção siga não se adeque de todo quando estamos a tratar e a lidar com quem define o rumo e o futuro do Sporting, que são os seus sócios, ponto final. Aliás, eu já disse várias vezes, aqui várias vezes no programa regular aqui do podcast, que a direção nem sequer é boa para eles próprios. Muitas vezes. É precisamente isso, André, é precisamente isso. Repara uma coisa, vamos ver aqui o seguinte. O Sporting, para mal de todos nós, não é um clube que tenha ganho nos últimos anos e naquilo que é o futebol, não é? A modalidade, vamos dizer, bandeira, não é? Não tem sido um clube que tenha ganho de forma profunda, não é? De forma regular, consistente, não. Aliás, se fizermos as contas, verificamos que nos últimos 50 anos nós fomos 6 vezes campeões nacionais de futebol. O que significa que a larguíssima maioria dos sportinguistas
viu o Sporting ser campeão cerca de 4 vezes, 5 vezes. Ok? Isto sendo otimista, isto sendo muito otimista, estando a falar de pessoas já de meia idade, digamos assim, porque os jovens, bem, esses viram uma ou duas vezes, não é? Estes números. Sim, eu vi 3, depois, portanto. Estamos os dois no mesmo patamar, eu também vi 3. Estes números levam-nos à seguinte questão: um clube que é campeão nacional 6 vezes em 50 anos, naquilo que diz respeito ao futebol, e isto levanta-nos uma questão que é só pelo futebol que os sportinguistas se mantêm irredutíveis no apoio, no amor e na dedicação ao clube, apesar deste longo jejum de títulos que o futebol tanto nos proporciona? E para mim a resposta é clara, é um não. Os sportinguistas têm este fervor, esta paixão, esta dedicação ao clube, exatamente por o Sporting Clube de Portugal ser um clube eclético, ser um clube grande em todas as modalidades, e este ecletismo transformado em grandeza é o que atrai as massas e a base popular de qualquer clube, e aqui no caso do Sporting não é exceção, não é? Portanto, foram modalidades campeãs com valores ímpares em Portugal, que fizeram com que tanto sportinguista se mantivesse unido com o clube. E recordemos-nos nós, por exemplo, dou só 2 exemplos: o ciclismo, a natação, o atletismo, onde nós recorrentemente éramos campeões, ninguém sequer era rival do Sporting nessas modalidades. E portanto, quem dirige tem que ter esta noção e tem que refletir que foi isto que fez com que tanto sportinguista se mantivesse unido com o clube durante estes últimos 50 anos. E estes motivos deverão ser suficientes para impedir qualquer direção que seja, a mim indiferente se é esta, se é a seguinte, se é a anterior, de quererem transformar o Sporting num clube maioritariamente de futebol, com a certeza, porém, que não foi também não foi com modalidade, quase com um modelo de franchising, não é? Onde Sporting só tem o símbolo, não é? Como por exemplo o automobilismo, o golfe, ou até mesmo como o Aeropaddle, não é? Que o Sporting alcançou a sua grandeza. O Sporting alcançou a sua grandeza com aquilo que era o seu ADN eclético, com as suas modalidades de casa, não com aquilo que, vamos dizer, alugava no espaço nas camisolas dos outros para pôr lá o seu símbolo. Por fim, e aludindo aqui a umas declarações da direção do Sporting, nomeadamente do Dr. Miguel Afonso, aludindo aqui a março de 2020, quando o Dr. Miguel Afonso, na altura, disse muitíssimo bem, e eu passo a citar, que quem serve o Sporting tem de ter noção que o ciclismo é uma modalidade que tem de estar presente na vida do clube. Isto de facto são umas palavras lindíssimas, absolutamente presentes, absolutamente reais, e que revelam que pelo menos momentaneamente existiam aqui boas intenções. A questão é que de março de 2020 para o dia de hoje já passaram mais de 2 anos e meio, e nós continuamos à espera que o ciclismo seja recuperado no Sporting e voltemos a ter equipa a percorrer esse país e a encher os sportinguistas de orgulho. A verdade é que passado 2 anos e meio destas declarações, e estas declarações foram feitas exatamente no âmbito do regresso do ciclismo ao Sporting, onde estavam a inaugurar, digamos assim, um projeto que consistia numa base formadora muito grande, em equipa para competir, naturalmente, deduzo naquilo que são as competições nacionais, não é? Porque se competir no ciclismo a nível internacional, bem sabemos que se custa largos milhões de euros, e não é isso tão pouco que se pede. Mas a verdade é que 2 anos e meio, mais de 2 anos e meio depois da cerimónia de apresentação,
depois de dizerem que quem serve o Sporting tem que ter noção que o ciclismo é uma modalidade que tem de estar presente na vida do clube, depois de apresentarem um modelo de bicicleta que inclusivamente ia estar disponível para venda, salvo erro, chegou a estar em poucas unidades, mas que era exatamente para celebrar, para marcar o regresso do ciclismo. Passado 2 anos e meio continuamos a não ter ciclismo. E portanto, apelo à direção do Sporting que de facto, de uma vez por todas, carregue no botão on do ciclismo e devolva aos sportinguistas a alegria de vermos pelas estradas desse país a listada verde e branca, já que até agora o percurso e as decisões têm sempre visado o fecho de modalidades e não a criação de modalidade. Por outro lado, não menos importante, então mesmo para concluir, esta semana fomos presenteados com a apresentação de 6 atletas para o hóquei feminino. Como bem sabemos, era uma modalidade que estava carente de atletas, estava em francas dificuldades. Aliás, quem assistiu aos jogos, como era o meu caso, havia as nossas atletas a terem que fazer jogos inteiros atrás de jogos inteiros, quando os nossos adversários podiam mexer nas equipas e dar frescura física às suas equipas, coisa que nós não podíamos fazer face à escassez de atletas que tínhamos disponíveis. E a questão que tem percorrido a cabeça de muito sportinguista é: então, mas porquê que só ao final da 3ª jornada é que são apresentados mais 6 contratações para o hóquei patins? Agora sim, e atenção, não estamos aqui a avaliar a qualidade das atletas ou não, estamos aqui a falar a extensão do plantel para dar condições mínimas de competitividade e de estabilidade que o plantel e qualquer plantel precisa. E aquilo que eu gostava de apelar a esta administração e a qualquer outra é que se passe a ter mais cuidado, mais sensibilidade, que se olhe com especial cuidado para as modalidades femininas, porque tantas vezes entram em campo sem condições de competitividade e de defender o Sporting Clube Portugal, como eu bem sei que elas gostariam de fazer, em pé de igualdade com aquilo que são os escalões masculinos. E portanto, cumpre à direção do Sporting garantir em absoluto que nenhum atleta ou nenhuma equipa do Sporting entre em campo com condições de competitividade inferiores às dos seus adversários. Aliás, que o aumento de cotas que todos nós pomos alvo e que foi aprovado pelos sócios do clube, e a extinção do futebol de praia agora, venham rapidamente a servir para que sejam alocadas essas verbas, tanto do aumento de cotas como do futebol de praia, para investimento sério, rigoroso e competente nas modalidades que tanto necessitam de investimento, para que amanhã não tenhamos menos Sporting do que aquilo que temos hoje, porque infelizmente aquilo que nós temos assistido muitas vezes, e principalmente nas modalidades, é que parece que a cada passo que se dá, no dia seguinte temos um bocadinho menos de Sporting do que aquilo que tínhamos no dia anterior. E é isto, André. Sem dúvida. Por hoje é isto. Pronto, então por esta semana está tudo. Por isso, até para a semana. Até para a semana. Muito obrigado. Obrigado.